Então ele diz aqui, ó, análise dos gêneros textuais propostos pela UFRN. Então eu vou colocar aqui o primeiro gênero, à medida em que os gêneros forem aparecendo, nós vamos comentando e tecendo comentários pertinentes acerca da estrutura de interpretação desses gêneros. Primeiro gênero textual, o anúncio publicitário, a publicidade, o cartaz, o anúncio. Algumas características que são importantes que nós precisamos entender. Nós temos um anúncio publicitário que está aí no canto esquerdo da sua tela, que está todo em chinês. A língua escolhida é o chinês. Pode prestar atenção que tem um fator que é determinante tanto para a prova de língua materna quanto para a prova de língua estrangeira moderna. Você tem aqui um íconezinho, que é um panda, de uma instituição chamada WWF, que é a WWF, World Wildlife Fund, que é uma empresa que trabalha com a preservação, certo? Que é uma ONG, uma organização não governamental, que trabalha com a preservação ambiental, com a proteção, certo? Da preservação ambiental do planeta, ampliando essa ideia de preservação para todas as esferas do planeta Terra. Então a WWF, assim como o Greenpeace e assim como os outros elementos que protegem o meio ambiente, tem uma luta árdua e diária para poder quebrar o mito de que o mundo, para se desenvolver, precisa destruir, certo? E defenestrar a natureza. Pode perceber que aqui, embora você tenha uma língua completamente desconhecida, você tem aí, entre as árvores, o desenho do mapa da China. E é muito claro perceber que na China nós temos uma quantidade de ursos panda muito considerável, certo? Então você tem aí o mapa da China, que é um recurso que a publicidade utiliza para poder chamar a sua atenção e fazer com que aquele leitor mais atento, aquele leitor que vai conseguir migrar para a margem de compreensão, consiga entender o que está nas linhas explícitas e também criar os pressupostos e os subentendidos para fundamentar melhor a argumentação dele. Então você reconhece, mesmo em língua estrangeira moderna, mesmo em uma língua estrangeira que não está nos critérios do nosso país como fundamentação para a prova de vestibular, mas você consegue perceber que o texto fala de meio ambiente pela presença do ícone, pela presença da sigla WWF, que ela não tem tradução, siglas não tem tradução, siglas são siglas em qualquer lugar do mundo. E no meio do texto em chinês, nessa parte branca aí da tela, você encontra o termo WWF, outra referência para que nós venhamos a comprovar que o texto está trabalhando de questões ambientais, tentando passar para o ser humano a ideia da preservação do meio ambiente. E nós temos também um site. O site diz assim, www.wwf.china.org. Então você tem aí uma referência à China e à WWF. Provavelmente a WWF pedindo para você acessar um site em chinês, para que você tenha noção dos estilos de preservação, dos projetos de preservação que estão sendo elaborados para poder melhorar a situação do meio ambiente lá na China. O outro anúncio que está aí do lado, também é um anúncio da WWF, certo? Você tem aí um ser humano que está transformado, que está adaptado a uma nova condição, é perceptível até demais, e nós temos uma mensagem muito simples, já em língua estrangeira moderna, com palavras muito semelhantes à língua portuguesa, se não palavras de conhecimento prévio, já que nós temos uma influência muito grande do inglês norte-americano e do inglês britânico aqui no Brasil. Lembre que o inglês chegou aqui já faz um tempo, desde 1808, certo? E os Estados Unidos massificaram o processo de imperialismo cultural aqui no Brasil no pós-Segunda Guerra Mundial. E nós tivemos uma interferência desse processo cultural dos Estados Unidos, do imperialismo cultural, aqui no Rio Grande do Norte, na época da Segunda Guerra Mundial, de forma mais decisiva e enfática. Então, palavras como stop, palavras como change, certo? Palavras como before, são palavras bastante frequentes nas produções textuais que nós utilizamos em sala de aula e nas produções, nos gêneros textuais que nós percebemos aplicados, certo? Nas revistas, nos jornais e nos sites que estão espalhados pelo planeta. Então ele usa o verbo stop, quando ele pede para parar com o climate change, com a mudança climática, antes que haja uma modificação em você. Então, o que a gente percebe aqui é que um ser humano está se transformando num peixe. Um ser humano se transformando no peixe, passando por um processo, provavelmente tendo passado por um processo de adaptação
e provavelmente com a ideia de dar continuidade a esse processo de adaptação, já que provavelmente o ambiente terrestre está virando aquático. Então você tem que parar com a mudança do clima, certo? Para que essa mudança não mude você, não transforme você. Aí você tem a ideia da adaptação, certo? Da transformação, e uma coisa muito interessante que é característica dos anúncios publicitários. Olha aqui na tela, só um detalhe. Características que são muito bem articuladas no anúncio publicitário. O anúncio publicitário não obrigatoriamente tem um produto com o objetivo de veiculação para que você gaste o seu dinheiro para comprá-lo. Um dos objetivos dos anúncios publicitários que vem aparecendo com mais frequência em provas de vestibular é alertar o aluno a respeito de situações conceituais que ele encontra no cotidiano dele. A questão da preservação do meio ambiente, a questão da preservação dos rios, das florestas, das matas, dos animais, a questão de combater temas ou situações constrangedoras como a exploração sexual infanto-juvenil, a questão de combater a prostituição, a questão de combater o trabalho escravo no mundo inteiro. Nós sabemos que, embora o trabalho escravo seja veiculado, seja aplicado, certo? Seja encontrado em vários países do mundo, de terceiro mundo, né? Prioritariamente, nós temos indícios de trabalho escravo bem evidentes em países de primeiro mundo. Nós temos a questão do trabalho infantil, nós temos a questão de crianças desaparecidas, nós temos a questão de refugiados de guerra. Tudo isso é utilizado no gênero cartaz, no gênero anúncio, no gênero publicidade, para que possa vender, para que possa transmitir a ideia, certo? De uma comercialização ideológica e não de uma comercialização capitalista, excessivamente capitalista, como é de praxe nos anúncios de caráter mais predatório que nós vemos nos veículos de comunicação que nós acessamos diariamente. Então é importante que você tenha esse conceito, que o anúncio nem sempre vai agredir, o anúncio nem sempre vai tentar convencê-lo, persuadir o interlocutor leitor a comprar aquele produto, a fundamentar um produto, a mostrar um produto que você vai ter que soltar dinheiro, liberar dinheiro para poder consumi-lo. Muitas vezes apenas uma ideia, um lembrete ideológico, para que você possa entender o que está acontecendo de transformação social, política e econômica no seu planeta. Então fica essa mensagem dos anúncios. Lembrar também das funções emotiva e conativa, que aparecem frequentemente nos anúncios publicitários, principalmente aqueles de tom mais apelativo, mais agressivo, que tem a intenção de vender um produto a qualquer custo, a qualquer preço, persuadir o interlocutor leitor a se desvincular de produtos antigos e ser o seguidor, o comprador voraz desse novo produto que está sendo tendencioso a ser apresentado. Então vamos agora para outro gênero, mostrar aí na tela rapidinho. O texto informativo. No texto informativo é importante que a gente tenha cuidado com alguns detalhes que são fundamentais. Eu trouxe aqui um fragmento de um texto da revista The Economist, que é uma revista de circulação internacional. Na capa da revista The Economist, deste ano ainda, agora do mês de agosto, nós temos uma interpretação bem interessante. No título do texto ele diz, Brazil takes off. Preste atenção que o Brasil é o sujeito da oração. Depois do sujeito nós temos o verbo. A estrutura padrão da língua inglesa é a mesma da língua portuguesa, sujeito, verbo e complemento. Então você tem um sujeito Brasil, consequentemente você tem um verbo depois. Aí você tem um verbo preposicionado, que é o verbo take, acompanhado da preposição of. Lembre de um detalhe, verbo preposicionado é o verbo acompanhado da preposição, acontecendo a seguinte situação, criando a seguinte situação. Você vai ter que pegar as duas palavras e interpretar como se fosse uma só. Eu tenho dificuldade, professor, em fazer isso. Eu tenho dificuldade em pegar um verbo e uma preposição, associar os dois e criar um único significado. Lembrem do recurso ilustrativo que ele está utilizando quando ele desenha, quando ele mexe com a estrutura do Cristo Redentor. O Cristo Redentor está funcionando como um foguete. É como se fosse um elemento propulsor da economia brasileira, especificamente da cidade do Rio de Janeiro. Então aqui eu posso muito bem perceber que a expressão take off, que o verbo preposicionado take off, significa decolar. Aí nós temos aí em vermelho, que ele está dizendo que fala de uma reportagem especial de 14 páginas a respeito de uma cidade da América Latina. Então preste atenção a esse recurso que ele colocou, esse recurso ilustrativo, vai ajudar você a descobrir o significado
do ponto de vista conotativo ou denotativo, vai depender da articulação do texto, acerca daquilo que você precisa para fundamentar a sua resposta. Certo? Então vamos lá. Aqui no texto você tem alguns aspectos bem interessantes. Você tem uma menção que ele faz à Copa do Mundo de Futebol em 2014. Você tem uma menção que ele faz aos Jogos Olímpicos de 2016, está muito claro aí. Ele fala dos emerging countries, que são os países emergentes, certo? E ele diz que as Olimpíadas, tanto a Copa do Mundo em 2014 quanto as Olimpíadas de 2016, são pela primeira vez no século XXI, nós temos esses dois eventos num país de terceiro mundo, num país emergente, que eles costumam chamar a gente de emergente. E ele diz que o Brasil está preparado para um crescimento econômico contínuo. Você vê aí a palavra growth ali na sua sexta linha, que está de vermelho, em destaque. O Brasil está preparado para esse crescimento contínuo, certo? Por no mínimo 10 anos. E depois ele fala dos investimentos e fala também, certo, dos organismos, dos mecanismos internacionais que estão disponibilizando recursos para ajudar o Brasil a sediar esses eventos. E também fala daquele grupo, que é o grupo que está massificando a interferência dos emergentes, como é que eu posso dizer? A situação mais forte, o fortalecimento dos emergentes na participação política e econômica, decidindo algumas relações que existem no nosso planeta hoje, que ele fala aqui dos BRICS. Então, nós temos a realização da Copa do Mundo em 2014, a realização das Olimpíadas em 2016, são fatos muito bem esclarecidos no texto. Lembrem que a informação foi transmitida, o texto já está muito bem articulado, algumas palavras como upcoming e hosting, que tem na primeira linha, são facilmente interpretáveis, partindo do princípio de que você conhece todo o contexto. Então, essas informações que vocês precisam compreender, volto aqui para a tela rapidinho, são informações importantes para que a gente possa fundamentar aquela ideia de que no dia da prova de vestibular, a gente tem que estar ligado, tem que estar prestando atenção a tudo que está acontecendo no cotidiano. Não vale mais como argumento, mas desde ontem o Rio de Janeiro está em guerra. É até um pouco, dá até para você fazer uma ligação com esse texto que está aqui, mas não entra mais em voga para o seu vestibular. Mas essa guerra que está acontecendo no Rio de Janeiro hoje é um reflexo da interferência policial maciça na tentativa de pacificar ou amenizar as intensidades do tráfico para poder realizar esses dois eventos da forma mais tranquila possível, se é que nós podemos chamar de tranquila a situação hoje. Mas nós esperamos que em 4 anos as autoridades tomem alguma providência para que para que a gente veja alguma amenização sistemática no Rio de Janeiro. Então, essas são as dicas que a gente tem para dar para vocês. Esperamos um sucesso muito grande. Boa noite a todos, um abraço.